Capítulo 5. Acontecimento na calada da noite. O menino ouviu um barulho bem nítido na calada da noite. Ele acordou, acendeu a luz do abajur às apalpadelas e passeou os olhos pelo quarto. O relógio de parede indicava quase 2 horas. O menino não fazia a menor ideia do que poderia estar acontecendo no mundo na calada da noite. Depois, voltou a ouvir o mesmo barulho. Vinha com certeza de fora da janela. Era o som de alguém dando corda em uma grande engrenagem. Quem estaria fazendo isso tão tarde da noite? Para quê? Não, o som parecia de dar corda, mas ninguém estava dando corda. Devia ser o canto de algum pássaro. O menino levou para perto da parede uma cadeira, subiu nela e abriu a cortina e uma fresta da janela. A grande e branca lua cheia do final de outono flutuava no céu e iluminava todo o quintal como se fosse dia. As árvores do quintal pareciam diferentes sob o luar e não apresentavam a costumeira familiaridade. De vez em quando, o pé de carvalho tremia e os galhos e as pesadas folhas produziam sons desagradáveis como se reclamassem. Mais brancas e lisas do que o normal, as pedras olhavam o céu em silêncio, de modo arrogante, como rostos de um defunto no quintal. O pássaro parecia cantar no galho do pé de pinheiro. O menino olhou para cima, colocando metade do corpo para fora da janela. Só que não dava para ver o pássaro de baixo, pois os galhos sobrepostos o escondiam. O menino queria saber como era o pássaro. Queria memorizar a cor e a aparência para, na manhã seguinte, pesquisar seu nome no livro ilustrado. O menino logo perdeu o sono, ardendo de curiosidade. Pesquisar sobre peixes e pássaros nos livros ilustrados era o que mais gostava de fazer. Na sua estante havia uma série de grossos e magníficos livros ilustrados que ele ganhara de presente. Embora ainda não tivesse entrado no primário, o menino já conseguia decifrar frases que continham os ideogramas kanji. O pássaro deu corda algumas vezes e depois se calou. O menino se perguntou se alguém mais teria ouvido seu canto. Será que papai e mamãe ouviram? Será que a vovó ouviu? Se não tivessem ouvido, eu poderia contar para eles de manhã. Às 2 da manhã, um pássaro pousou no pé de pinheiro e cantou, soltando um som de dar corda de verdade. Ah, como seria bom se eu tivesse visto esse pássaro só por um instante. Assim eu poderia ensinar o nome para todos. Mas o pássaro não cantou mais. No galho do pinheiro, banhado pela luz do luar, o pássaro se manteve em silêncio como uma pedra. Até que o vento frio invadiu o quarto como uma advertência. Depois de tremer um pouco, o menino desistiu e fechou a janela. Aquele pássaro não devia aparecer para as pessoas. Não era como os pardais e os pombos. O menino tinha lido em algum livro ilustrado que, em sua maioria, os pássaros noturnos eram inteligentes e cautelosos. Provavelmente, aquele pássaro sabia que estava sendo vigiado. Por isso, não vai aparecer por mais que eu fique esperando. O menino hesitou se iria ou não ao banheiro, pois precisaria passar por um longo e escuro corredor. Não, vou voltar para a cama e dormir. Consigo me segurar até de manhã. O menino apagou a luz e fechou os olhos, mas não conseguiu pegar no sono, preocupado com o pássaro que estava no pé do pinheiro. Mesmo depois de apagar a luz do abajur, a clara luminosidade do luar se infiltrava pela fresta entre as cortinas. Quando ouviu mais uma vez o som do pássaro de corda, o menino saltou da cama em um piscar de olhos. Dessa vez, não acendeu a luz. Colocou um cardigã sobre o pijama e subiu na cadeira perto da janela sem fazer barulho. Abriu a porta só um pouquinho e, da fresta, olhou para o pé de pinheiro.
Assim o pássaro não vai perceber que eu estou aqui vigiando, pensou. Porém, em vez do pássaro, o menino viu 2 homens. Ele prendeu a respiração inconscientemente. Os 2 homens estavam agachados sob o pé de pinheiro como vultos. Vestiam roupas escuras. Um estava sem chapéu e o outro com um chapéu que parecia de feltro com viseira. O que homens desconhecidos estão fazendo no quintal de casa à tarde da noite? Estranhou o menino. Por sinal, por que o cachorro não latiu? Talvez fosse melhor avisar papai e mamãe quanto antes. Mas o menino não saiu de perto da janela. Preso pela curiosidade, se manteve no mesmo lugar. Vou ver o que eles vão fazer, pensou, até que o pássaro de corda cantou em cima da árvore, dando corda algumas vezes. Ric, ric, ric. Só que os homens não ligaram para seu canto. Não levantaram a cabeça nem fizeram movimento algum. Continuaram agachados, com o rosto bem próximo, aparentemente discutindo em voz baixa. Como os galhos obstruíram o luar, o menino não conseguia ver o rosto dos homens. De repente, os 2 se levantaram ao mesmo tempo, como se tivessem combinado. A diferença de altura entre eles era de cerca de 20 centímetros. Ambos eram magros. O mais alto, com chapéu, usava um casaco comprido e o mais baixo, roupas bem justas. O mais baixo se aproximou do pé de pinheiro e ficou olhando para o alto por um tempo. Começou a passar a mão e a apertar o tronco como se examinasse algo. Depois, segurou o tronco com firmeza e começou a subir rapidamente com muita facilidade. Pelo menos aos olhos do menino. Parecia uma atração de circo, pensou o menino impressionado. Não era fácil subir naquele tronco de pinheiro, que era liso e escorregadio, sem nenhum lugar para o apoio até chegar mais ao alto. O menino conhecia bem esse pé de pinheiro do quintal como se fosse seu amigo. Bom, mas por que o homem estava subindo na árvore àquela hora da noite? Será que estava tentando apanhar o pássaro de corda? De pé na base da árvore, o homem mais alto ficou olhando para cima em silêncio, até que o mais baixo sumiu do campo de visão do menino. De vez em quando, dava para ouvir o farfalhar das folhas do pinheiro. O homem parecia continuar subindo na árvore. O pássaro de corda vai alçar o voo em 1 segundo assim que perceber a aproximação do homem. Por mais habilidoso que seja para subir na árvore, não é fácil apanhar um pássaro. Se tiver sorte, talvez consiga ver o pássaro de relance quando ele alçar voo. O menino aguardou o bater das asas do pássaro, prendendo a respiração. No entanto, por mais que esperasse, não ouviu esse som. Tampouco seu canto. Por muito tempo não houve nenhum som ao redor, nenhum movimento. Tudo estava sendo apagado pelo luar branco e real e o quintal pareceu viscoso como um fundo de oceano que acabasse de secar. Fascinado sem se mexer, o menino ficou observando o pé de pinheiro e o homem alto embaixo. O menino já não conseguia mais desgrudar os olhos daquela direção. O ar que expirava embaçou o vidro. Devia estar frio lá fora. O homem ficou olhando para o alto com as mãos na cintura em silêncio. Ele também não se mexia como se estivesse congelado. Será que ele está esperando, preocupado, o homem mais alto descer do pé do pinheiro? Será que o homem mais baixo tinha que cumprir alguma missão? Se perguntou o menino. O homem tinha motivos para ficar preocupado. Descer de uma árvore era muito mais difícil do que subir. O menino sabia bem disso. No entanto, o homem mais alto, de repente, se afastou da árvore como se abandonasse tudo e caminhou às pressas para algum lugar. O menino se sentiu abandonado. O homem mais baixo desapareceu na copa da árvore. O homem mais alto foi para algum lugar. E o pássaro de corda continuava calado. Será que devo acordar o papai?
Mas ele não vai acreditar em mim. Vai achar que não passa de outro sonho. O menino realmente sonhava muito, às vezes misturando sonho e realidade. Mas podem dizer o que quiser, porque é verdade. O pássaro de corda, os dois homens de roupa escura. Quando ele menos esperava, todos tinham desaparecido de repente. Se eu explicar direito, papai vai entender. Depois o menino se deu conta de uma coisa. Aquele homem mais baixo parece um pouco o papai. Acho que é um pouco mais baixo, mas o porte físico e os movimentos são bem parecidos. Não, mas não podia ser. Porque papai não consegue subir numa árvore tão rápido assim. Não é tão ágil nem tem tanta força. Quanto mais o menino pensava, menos entendia o que estava acontecendo. Depois de um tempo, o homem mais baixo voltou para a base do pé de pinheiro. Ele segurava algo nas mãos. Era uma pá e uma grande bolsa de tecido. Ele colocou a bolsa no chão com cuidado e começou a escavar com a pá perto da base da árvore. O som seco e sonoro da pá contra a terra ecoou ao redor. Agora com certeza todos vão acordar, pensou o menino, já que o barulho era alto e bem perceptível. Mas ninguém acordou. O homem continuou escavando sem olhar para os lados, sem descansar. Ele era alto e magro, mas parecia bem mais forte do que aparentava. Dava para perceber isso pelo modo como mexia a pá em movimentos regulares e ordenados. Quando terminou de cavar, deixou a pá no tronco do pinheiro e observou o buraco de pé na sua borda. Parecia ter se esquecido completamente do homem da árvore, pois não olhou nem uma vez para cima. Agora só pensava no buraco. O menino não gostou disso. Se fosse eu, ficaria preocupado com o homem que subiu na árvore. Pela quantidade de terra retirada, dava para saber que o buraco não era tão fundo assim. Devia chegar na altura do joelho do menino. O homem parecia satisfeito com o tamanho e o formato do buraco. Então retirou da bolsa algo envolto em um tecido escuro. Pelo movimento de suas mãos, era macio e maleável. Talvez ele queira enterrar algum cadáver no buraco. Diante desse pensamento, o coração do menino disparou. Pelo tamanho, poderia ser um gato ou algo assim. Se fosse um cadáver de gente, seria o de um bebê. Por que o homem precisava enterrar uma coisa dessas no quintal da minha casa? Sem perceber, o menino engoliu a saliva e se assustou com o som que isso provocou. Foi um barulho tão alto que ficou com medo que pudesse chegar aos ouvidos do homem do quintal. Como se estimulado pelo som do menino engolindo a saliva, o pássaro de corda cantou ric, 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 como se desse corda em uma engrenagem ainda maior. Algo muito importante está prestes a acontecer, sentiu intuitivamente o menino ao ouvir o canto do pássaro. Ele mordeu os lábios e esfregou os braços sem se dar conta. Não devia ter visto nada daquilo, mas agora era tarde demais. Já não podia desgrudar os olhos. Ele abriu um pouco a boca, pressionou o nariz no vidro gelado da janela e observou em silêncio a estranha cena que se desenrolava no quintal. Não esperava mais que alguém da sua família acordasse. Por mais barulho que eles façam, ninguém vai acordar, refletiu o menino. Além de mim, provavelmente ninguém mais vai ouvir esse som. Isso já estava decidido desde o começo. O homem alto se agachou e colocou o embrulho de tecido escuro no fundo do buraco com cuidado. E ao ficar de pé, observou o embrulho por um longo tempo. Não dava para ver seu rosto porque a viseira do chapéu fazia sombra,
mas o menino imaginou que ele devia estar com uma fisionomia solene e grave. Deve ser mesmo um cadáver, pensou o menino. Em seguida, o homem pegou a pá decidido e tapou o buraco. Depois, deu alguns pisões na superfície para nivelar. Voltou a apoiar a pá no tronco da árvore e se afastou a passos lentos, carregando a bolsa de tecido. Não virou para trás nenhuma vez, nem olhou para cima para a copa da árvore. O pássaro de corda também não cantou. O menino se virou e conferiu o relógio de parede. Com certa dificuldade, percebeu que os ponteiros marcavam 2h30. Vigiou o pé de pinheiro pela fresta entre as cortinas por cerca de 10 minutos para ver se havia algum movimento, mas de repente sentiu sono, como se sua cabeça fosse coberta por uma pesada tampa de ferro. Ele queria saber o que aconteceria com o homem mais baixo que estava em cima da árvore e com o pássaro de corda, mas não conseguia mais ficar de olhos abertos. Sem forças para tirar o cardigã, se deitou na cama e apagou como se desmaiasse. Capítulo 6. A compra de sapatos novos, o que voltou para casa. Desci na estação de metrô a casaca, atravessei a movimentada avenida com incontáveis restaurantes e subi uma rampa suave para chegar ao prédio comercial de 6 andares que estava procurando. O prédio não era muito novo, nem muito velho, nem muito grande, nem muito pequeno, nem muito esplêndido, nem muito modesto. No primeiro andar funcionava uma agência de viagens cuja grande vitrine trazia cartazes de um porto da ilha de Mykonos e de um bonde de São Francisco. Os 2 cartazes estavam desbotados como um sonho antigo. Atrás da vitrine, 3 funcionários atarifados atendiam o telefone ou digitavam no teclado do computador. A arquitetura do prédio não tinha nada demais e era bastante comum, como se a planta tivesse sido desenhada a lápis por crianças do primário. Talvez o prédio tivesse sido construído assim de propósito para passar despercebido no meio da paisagem urbana. Até eu, que vinha seguindo a numeração da rua, quase passei reto sem notar a fachada. Ao lado da porta da agência de viagens havia uma entrada discreta e dentro um painel com as placas dos locatários. Depois de uma rápida olhada, percebi que a maioria das salas estava ocupada por escritórios de advocacia, de arquitetura, de importação, por consultórios odontológicos, etc. Não havia nenhuma grande empresa. Se algumas placas ainda eram novas e reluzentes, a ponto de eu conseguir ver o reflexo do meu rosto com bastante nitidez, a da sala 602 era bem velha, descolorida e opaca. Pelo visto, fazia muito tempo que a mulher tinha o escritório nesse prédio. Na placa estava escrito: Escritório de Design e Moda. A placa gasta me deixou um pouco mais tranquilo. No fundo da entrada do prédio havia uma porta de vidro, e para entrar e pegar o elevador era preciso interfonar para a sala que se pretendia visitar. Disquei para a sala 602. Desconfiei que alguma câmera de segurança estivesse enviando minha imagem ao monitor da sala. Dei uma olhada ao redor e realmente avistei no canto do teto um aparelho que parecia uma pequena câmera. Quando ouvi um sinal sonoro de destravar a porta, abri e entrei. Desci do elevador simples e sem graça no 6º andar e depois de caminhar pelo corredor igualmente simples e sem graça, encontrei a porta da sala 602. Após conferir a placa Escritório de Design e Moda, apertei a campainha ao lado da porta de leve apenas uma vez. Um rapaz magro, de cabelos curtos e rosto bonito, abriu a porta. Eu poderia dizer que era o homem mais bonito que já tinha visto na vida. No entanto, o que me chamou a atenção, mais ainda do que sua beleza, foi o modo de se vestir. Ele usava uma camisa tão branca que chegava a ofuscar meus olhos e uma gravata verde escura com estampas delicadas. A gravata em si já era bastante elegante, mas não parava aí.
Tudo estava impecável, até mesmo o formato do nó. A depressão e o modo de torcer eram perfeitos e parecia a foto de uma revista de moda masculina. Eu jamais seria capaz de fazer um nó tão bem feito assim. Como alguém conseguia aquela proeza? Talvez fosse dom de nascença, ou apenas resultado de um longo e árduo treinamento. O rapaz usava calça cinza e mocassins marrons com um nó de enfeite. Tanto a calça quanto os sapatos pareciam novos, comprados há uns 2 ou 3 dias. Ele era um pouco mais baixo do que eu e estampava um sorriso alegre nos lábios. Um sorriso muito natural, como se ele tivesse acabado de ouvir uma piada engraçada. Engraçada, mas não vulgar. Uma piada sofisticada, como a contada pelo ministro de Relações Exteriores de alguns anos atrás para o príncipe herdeiro do Japão, numa festa no jardim organizada pela família imperial, provocando risadinhas de todos ao redor. Quando fui me apresentar, o rapaz balançou a cabeça de leve, indicando que não era necessário, e com a porta aberta para dentro, fez um sinal para que eu entrasse e fechou a porta em seguida, depois de dar uma espiada no corredor. Nesse meio tempo, ele não disse nada. Só estreitou um pouco os olhos para mim, como se dissesse: sinto muito, mas no momento não posso falar nada porque uma pantera negra está dormindo aqui ao lado e não seria bom acordá-la. Naturalmente, não havia nenhuma pantera negra por perto. Foi só impressão minha. Do outro lado da porta havia uma espécie de sala de espera com um sofá de couro aparentemente bem confortável e ao lado um cabideiro de madeira em estilo antigo e uma luminária de chão. Na parede, ao fundo, havia uma porta que devia dar para outra sala. Ao lado da porta, uma mesa de carvalho simples, de costas para a parede. Um grande computador estava sobre a mesa. Na frente do sofá havia uma mesinha onde mal cabia uma lista telefônica. No chão, um tapete verde claro de tom agradável. A caixa de som, que deveria estar embutida em algum lugar, tocava baixinho o quarteto de Haydn. Nas paredes havia belas gravuras com desenhos de flores e pássaros. Nada estava fora de lugar e a sala estava bastante limpa. Na estante embutida em uma das paredes estavam dispostos livros de amostras de tecido e revistas de moda. Embora não fossem luxuosos nem novos, por estarem gastos na medida certa, os móveis passavam uma espécie de calor tranquilizante. O rapaz me apontou o sofá e se sentou na cadeira atrás da mesa. Abriu as mãos de leve e, mostrando as palmas para mim, fez sinal para que eu aguardasse um pouco sentado. Em vez de dizer "sinto muito", ele sorriu de leve. Em vez de dizer "não vai demorar", levantou um dedo. Parecia conseguir transmitir o que queria sem usar palavras. Assenti apenas uma vez para mostrar que tinha entendido. Diante dele, o mero ato de falar parecia vulgar e inadequado. Com cuidado, como se segurasse algo frágil, o rapaz pegou o livro que estava ao lado do computador e abriu na página que estava lendo. O livro era grosso e preto. Como estava sem sobrecapa, eu não podia saber o título. De qualquer maneira, tão logo abriu a página, o rapaz mergulhou na leitura e parecia ter se esquecido até de que eu estava à sua frente. Eu também gostaria de ler alguma coisa para passar o tempo, mas não tinha nada. Sem escolha, cruzei as pernas e ouvi a música de Haydn. Se me perguntassem se era mesmo Haydn, eu não apostaria.
encostado no sofá. Era uma música que dava a impressão de que você iria levitar e desaparecer, mas não me desagradava. Na mesa havia, além do computador, um aparelho telefônico preto e convencional, um porta-canetas e um calendário de mesa. Eu estava praticamente com a mesma roupa do dia anterior: jaqueta esportiva, moletom, calça jeans e tênis. Tinha vestido as primeiras peças que encontrei sem prestar atenção. Dentro da sala limpa e organizada, diante do rapaz bonito e bem vestido, meus tênis pareciam mais puídos e mais sujos ainda. Não só pareciam, estavam realmente mais sujos e mais puídos. Os calcanhares estavam gastos, já meio cinzentos, e na lateral despontava até um furo. Minhas andanças estavam impregnadas nos tênis como carrapatos. Afinal, eu tinha usado os mesmos sapatos todos os dias durante o ano inteiro. Tinha pulado muitas e muitas vezes o muro do quintal de casa com esse tênis e atravessado o beco pisando volta e meia em cocô e até entrado no poço. Não era de causar espanto que estivessem sujos e puídos. Aliás, desde que eu havia saído do meu emprego, não me importava com o tipo de sapatos que eu calçava. Porém, ao observá-los com calma agora, percebi com clareza como eu era solitário e estava abandonado, afastado da sociedade. Acho que está na hora de comprar sapatos novos, pensei. Esses estavam em um estado deplorável demais. Até que a música de Haydn acabou. O fim pareceu inacabado e vago. Depois de um momento de silêncio, começou uma música que parecia de bar para cravo. Eu achava que era bar, mas também não apostaria. Sentado no sofá, cruzei e descruzei as pernas diversas vezes. O telefone tocou. O rapaz fechou o livro, inserindo o marcador na página que estava lendo. Em seguida, empurrou o livro para o lado e atendeu o telefone. Ele estava compenetrado e assentia de leve de vez em quando. Olhou o calendário de mesa, fez uma marca com lápis, aproximou o fone da superfície da mesa e bateu 2 vezes como se batesse a porta. E desligou. A ligação durou cerca de 20 segundos e ele não falou uma única palavra. Desde que entrei na sala, ele não tinha falado uma única palavra. Seria mudo? Surdo com certeza não era, porque ouviu o telefone tocar, atendeu a ligação e escutou o que a pessoa falava no outro lado da linha. O rapaz observou o aparelho telefônico da mesa por um tempo como se meditasse. Até que se levantou sem fazer barulho, veio até mim e se sentou ao meu lado sem hesitar. Ele colocou as mãos no colo lado a lado juntinhas. Seus dedos eram finos e elegantes, como seria de supor olhando seu rosto. Naturalmente, havia algumas rugas nas costas das mãos e nas juntas dos dedos. Era impossível não haver rugas. Certo número delas era necessário para dobrar os movimentos dos dedos. Mas não eram muitas, apenas as imprescindíveis.
Sem conseguir evitar, fiquei contemplando aquelas mãos. Será que esse rapaz é filho daquela mulher? Me perguntei. O formato dos dedos era bem parecido. Olhando bem, havia outras semelhanças, como o formato do nariz, pequeno e um pouco afilado, como a transparência inorgânica das pupilas. O rapaz estava estampando outra vez seu sorriso simpático. O sorriso parecia se esconder e aparecer com toda a naturalidade, como uma gruta cravada em um rochedo que aparecesse e desaparecesse de acordo com a maré. Depois, o rapaz se levantou depressa, como tinha se sentado, e moveu os lábios como se dissesse venha ou por favor. Porém, sua boca não produziu nenhum som. Apenas os lábios se moveram de leve e em silêncio. De qualquer maneira, tinha entendido bem o que ele queria dizer. Levantei-me e acompanhei o rapaz, que abriu a porta na parede ao fundo e me fez um sinal para entrar. Havia uma pequena cozinha atrás da porta e também um cômodo que parecia banheiro. E nos fundos mais uma sala semelhante à sala de entrada, só que um pouco menor. Mesmo o sofá de couro um pouco desgastado, mesmo formato de janela, mesmo tom de tapete. No centro havia uma grande mesa. Tesouras, caixas de ferramentas, lápis e livros de design estavam dispostos em ordem sobre ela. Havia 2 bustos de manequim. Na janela sem persianas estavam penduradas cortinas de tecido e de renda, fechadas milimetricamente sem nenhuma fresta. A luminária de teto estava apagada, a sala estava escura como uma tarde nublada e apenas uma pequena luminária de chão um pouco afastada do sofá se encontrava acesa. Havia um vaso de vidro sobre a mesa em frente ao sofá, com flores brancas de gladiolo que pareciam ter acabado de ser colhidas. A água do vaso estava transparente. Não tocava nenhuma música. Na parede não havia gravura nem relógio. O rapaz me apontou em silêncio o sofá. Quando me sentei, seguindo as suas instruções, o sofá também era confortável. Ele tirou algo como óculos de natação do bolso da calça e estendeu diante dos meus olhos. Eram mesmo óculos de natação. Óculos normais, de borracha e plástico, como os que eu costumava usar para nadar. Mas não entendi por que ele estava me mostrando os óculos naquele lugar. Não fazia a menor ideia. Não precisa ter medo, disse o rapaz. Para ser exato, não disse, apenas moveu os lábios como se dissesse e mexeu o dedo de leve. Mas consegui entender com perfeição o que ele queria dizer. Acenei com a cabeça. Coloque esses óculos e não tire até eu mandar. Também não mexa neles, entendeu? Acenei mais uma vez. Ninguém vai machucar você. Está tudo bem, não se preocupe. Assenti. O rapaz foi para trás do sofá e colocou os óculos em mim, passando a tira atrás da minha cabeça e ajustando a borrachinha. Ao contrário dos óculos de natação que eu costumava usar, com aqueles eu não enxergava nada. As lentes de plástico transparente estavam com um revestimento grosso interno. Uma escuridão completa e artificial me envolveu. Eu não enxergava absolutamente nada. Não conseguia nem sequer saber onde estava a luz da luminária de chão. Tive a sensação de que eu estava coberto da cabeça aos pés. Como se me encorajasse, o rapaz colocou as mãos nos meus ombros de leve. As pontas dos seus dedos eram delicadas, mas não frágeis. Era curioso,
mas aqueles dedos tinham um sentido bem definido da própria existência, como os dedos de um pianista colocados silenciosamente sobre as teclas de um piano. Consegui sentir uma espécie de afeição pelas pontas dos seus dedos. Para ser exato, não era afeição, e sim algo parecido com afeição. Está tudo bem, não se preocupe, me diziam as pontas dos dedos. Acenei com a cabeça. Em seguida, ele se retirou do cômodo. Diante da escuridão, ouvi seus passos se afastarem, a porta se abrir e se fechar. Depois que o rapaz saiu, continuei sentado por mais um tempo no mesmo lugar, na mesma posição. A escuridão produzia em mim uma sensação estranha. No sentido de não enxergar nada, era idêntica à do fundo do poço, mas sua característica era completamente diferente, pois não havia direção nem profundidade, nem peso, nem tato. Era mais próxima de um vazio do que de uma escuridão. Tecnicamente, eu tinha sido privado de visão e estava momentaneamente cego. Os músculos do meu corpo se encolheram e se enrijeceram e senti sede no fundo da garganta. O que estaria prestes a acontecer? Porém, me lembrei da sensação das pontas dos dedos do rapaz. Não se preocupe, me diziam seus dedos. Sem nenhum fundamento, senti que podia acreditar em suas palavras. O silêncio reinava na sala e tive a sensação de que se eu continuasse parado, prendendo a respiração, o mundo pararia de girar e tudo seria engolido pela profundidade abissal do oceano. Só que, aparentemente, o mundo continuava girando. De repente, uma mulher abriu a porta e entrou a passos furtivos. Percebi que era uma mulher pelo leve perfume. Não era perfume masculino, nem tampouco uma fragrância barata. Pensei em memorizar o cheiro, mas não tinha certeza se conseguiria. Quando privam você da visão, parece que o olfato também se perde. Pelo menos não era o perfume que aquela mulher bem vestida que marcou o encontro usava. A mulher atravessou a sala, produzindo um leve som de farfalhar de tecido e se sentou em silêncio no sofá à minha direita. Pelo silencioso modo de se sentar, percebi que era uma mulher pequena e não muito pesada. Sentada ao meu lado, ela observou com insistência o meu rosto. Senti seu olhar na minha pele com clareza. Mesmo sem enxergar nada, a gente consegue sentir o olhar, pensei. A mulher me encarou por um longo tempo sem se mexer. Eu não conseguia ouvir sua respiração. Ela respirava devagar, procurando não fazer barulho. Continuei olhando para a frente sem mudar de posição. Tive a impressão de que meu hematoma estava ficando ligeiramente quente. Sua cor também devia estar ficando mais vívida. A mulher estendeu a mão e tocou meu hematoma com a ponta do dedo, como se tocasse em um objeto frágil e de valor, e começou a acariciá-lo em silêncio. Eu não sabia como reagir, nem como ela esperava que eu reagisse. O senso de realidade estava em algum lugar bem distante. Havia uma curiosa sensação de desprendimento, como se eu estivesse prestes a pular de um veículo a outro de velocidade diferente. Dentro desse espaço de desprendimento, eu era como uma casa vazia. Uma casa vazia como a da família Miyawaki até certo tempo atrás. A mulher tinha entrado dentro de mim, que era uma casa vazia, e por algum motivo estava passando a mão nas paredes,
nas colunas por conta própria. Só que o motivo não fazia diferença, porque eu era uma casa vazia, uma mera casa vazia, e não podia fazer nada. Aliás, não precisava fazer nada. Diante desse pensamento, me senti mais tranquilo. A mulher não disse uma única palavra. Com exceção do farfalhar das suas roupas, a sala estava imersa em silêncio profundo. A mulher continuou tocando a minha pele com a ponta dos dedos, sem pressa, como se tentasse decifrar caracteres secretos que foram encravados há muito tempo. De repente, a mulher parou de passar o dedo, se levantou do sofá, foi para trás de mim e tocou meu hematoma com a ponta da língua. Depois, começou a lambê-lo assim como Mei Kasahara fizera no verão passado em seu quintal. Só que a mulher lambia de maneira bem mais experiente do que Mei Kasahara. Sua língua envolvia com paixão minha pele, saboreando, chupando e estimulando meu hematoma com uma variação de intensidade, direção e movimento. Comecei a sentir um formigamento quente e lânguido no quadril. Eu não queria ter uma ereção que não me parecia fazer sentido naquele momento, mas não pude resistir. Tentei assumir de corpo e alma o papel de casa vazia. Tentei encarnar os pilares, as paredes, os tetos, os pisos, os telhados, as janelas, as portas e as pedras da casa, o que me parecia a coisa mais lógica fazer no momento. Fechei os olhos e me afastei do meu corpo, que calçava tênis sujos, usava óculos de natação esquisitos e tinha uma ereção desajeitada. Afastar-me do meu corpo não era algo muito difícil. Eu me senti muito mais leve e consegui me livrar da sensação desagradável. Eu era o quintal com ervas daninhas, era o pássaro de pedra que não conseguia voar, era o poço seco. Sabia que a mulher estava dentro da casa vazia que era eu. Não conseguia vê-la, mas nada mais importava. Se a mulher buscava alguma coisa dentro de mim, eu podia lhe oferecer. A passagem de tempo se tornou mais confusa. Entre distintas dimensões de tempo, eu não sabia mais em qual me encontrava. A minha consciência voltou devagar ao meu corpo enquanto a mulher saía. Ela se retirou da sala em silêncio do mesmo modo como entrou. Ouvi o farfalhar de suas roupas e senti o seu perfume se afastar. Ouvi o barulho da porta se abrir e se fechar. Parte da minha consciência ainda permanecia naquele lugar como uma casa vazia. Já a outra parte estava sentada neste sofá, pensando o que deveria fazer agora. Eu ainda não conseguia saber direito qual das partes era real. Sentia que a palavra aqui se dividia. Estou aqui, mas também estou ali. Para mim, as duas partes da consciência pareciam realidade. Sentado no sofá, me entreguei a essa curiosa sensação de desprendimento. Depois de um tempo, a porta se abriu e alguém entrou. Pelos passos percebi que era aquele rapaz.
Eu me lembrava do som de seus passos. Ele ficou de pé atrás de mim e tirou os óculos de natação. A sala continuava escura e só a pequena luminária de chão estava acesa. Passei a palma das mãos de leve nos meus olhos para acostumá-los com o mundo real. O rapaz estava usando agora um paletó sobre a blusa. A cor da gravata combinava muito bem com o paletó cinza escuro um pouco esverdeado. Ele pegou meu braço com delicadeza, com um sorriso no rosto, me fez levantar e abriu a porta dos fundos. Havia um banheiro com uma privada e um box pequeno com chuveiro. Ele me fez sentar na privada com a tampa fechada e abriu a torneira do chuveiro. Esperou por um tempo até a água esquentar. Quando o chuveiro estava no ponto, ele fez um gesto com as mãos que significava: tome uma ducha. Ele tirou um sabonete novo da embalagem e entregou para mim. Em seguida, saiu e fechou a porta. Eu não entendia por que precisava tomar banho num lugar daqueles. Haveria algum motivo? Quando estava tirando as roupas, descobri o motivo. Sem que eu me desse conta, havia gozado na cueca. Debaixo da água quente, lavei bem o corpo com um sabonete novo de cor verde. Removi o sêmen grudado nos pelos pubianos. Depois saí do boxe e enxuguei o corpo com a toalha grande. Ao lado dela havia uma camiseta e uma cueca boxer da Calvin Klein ainda dentro da embalagem. Eram do meu tamanho. Talvez minha ejaculação já estivesse prevista. Observei por um tempo o reflexo do meu rosto no espelho. Minha cabeça não estava funcionando direito. De qualquer maneira, joguei a cueca suja no cesto de lixo e coloquei a cueca nova, branca e limpa, que tinha sido providenciada. Vesti também a camiseta nova, branca e limpa. Em seguida, a calça jeans e o moletom. Pus as meias e o tênis sujo, enfiei a jaqueta e saí do banheiro. O rapaz estava me aguardando do lado de fora. Ele me levou para a sala de entrada. A sala continuava igual. Sobre a mesa havia o livro que ele estava lendo. Ao lado, o computador. Da caixa de som saía uma música clássica qualquer. O rapaz me apontou o sofá e trouxe um copo de água gelada. Tomei só a metade. Acho que estou cansado. Comentei. Mas a voz não pareceu minha. Sem contar que eu não pretendia fazer aquele comentário. A voz saiu naturalmente contra a minha vontade. Mas era, sem dúvida, a minha voz. O rapaz acenou com a cabeça. Retirou um envelope bem branco do bolso interno do paletó e inseriu no bolso interno da minha jaqueta, como se colocasse um adjetivo apropriado numa frase. Em seguida, acenou de leve mais uma vez. Olhei para fora da janela. O céu já estava completamente escuro e os letreiros de neon, as janelas acesas, os postes de rua e os faróis de carro iluminavam a cidade. Permanecer naquela sala estava ficando cada vez mais insuportável para mim. Sem falar nada, me levantei do sofá, atravessei a sala, abri a porta e saí. O rapaz ficou me olhando de pé diante da mesa, mas não disse nada nem tentou me impedir. A estação de Akasaka Mitsuki estava abarrotada de passageiros que voltavam do trabalho. Como eu não queria pegar um vagão impregnado de ar viciado, resolvi andar um pouco. Passei na frente do Palácio Akasaka e saí na estação Yotsuya.
Depois segui pela Avenida Shinjuku, entrei em um pequeno restaurante não muito lotado e pedi um chopp. Após tomar um gole, percebi que estava com fome e pedi um prato simples. Quando conferi o relógio, já eram quase 7. De qualquer maneira, pensando bem, as horas não tinham quase nenhuma importância para mim. Quando me mexi, notei algo no bolso interno da jaqueta. Puxa, eu tinha me esquecido completamente que o rapaz colocara um envelope pouco antes da minha saída. Embora fosse um envelope branco bem normal, ao pegá-lo percebi que era mais pesado do que aparentava. Seu peso era curioso, como se algo escondido dentro dele estivesse prendendo a respiração. Abri o envelope depois de hesitar um pouco. Afinal, tinha que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Dentro havia um maço de notas de 10.000 ienes. Eram cédulas novinhas em folhas, sem vincos nem dobras, tão novas que pareciam falsas. Ainda que eu não tivesse motivo para desconfiar que não fossem autênticas. Havia 20 notas no total. Contei mais uma vez para ter certeza. Sim, sem dúvida 20 notas. 200.000 ienes. Devolvi as notas ao envelope que guardei no bolso. Depois peguei o garfo da mesa e observei o talher sem nenhum motivo específico. A primeira coisa que pensei em fazer com esse dinheiro foi comprar sapatos novos. Até porque eu precisava de sapatos novos. Paguei a conta, saí do restaurante e entrei numa grande loja de sapatos de frente para a Avenida Shinjuku. Escolhi um par bem comum de tênis azuis e disse minha numeração ao atendente. Nem verifiquei o preço. Os tênis serviriam certinho e avisei que já queria sair usando minha compra. Depois de colocar com destreza os cadarços brancos no tênis, o atendente de meia-idade, talvez o dono da loja, perguntou: "O que o senhor vai fazer com os tênis velhos?" "Não vou precisar deles. O senhor poderia jogar fora para mim?" respondi. Depois, mudei de ideia e disse: "Não. Pensando bem, vou levar os tênis velhos também." "Às vezes é bom ter um par velho para bater, não é?" perguntou o atendente, esboçando um sorriso simpático, como se dissesse: "Eu vejo todos os dias sapatos sujos e velhos como os seus." Em seguida, ele me entregou uma sacola com a caixa dos tênis novos e os tênis velhos dentro. Na caixa, os tênis velhos pareciam cadáveres de um animal pequeno. Entreguei uma nota impecável de 10.000 ienes e recebi algumas notas não tão impecáveis de 1.000 ienes de troco. Depois voltei para casa, pegando o trem da linha Odakyu, carregando a sacola com os tênis velhos. Segurando a alça no vagão em meio a trabalhadores que voltavam para casa, pensei nas peças novas que estava usando. Cueca nova, camiseta nova e sapatos novos. Ao chegar em casa, tomei uma cerveja sentado à mesa da cozinha, como sempre fazia, e ouvi música. Tive vontade de conversar com alguém. Não importava o assunto, podia ser sobre o tempo, sobre política. Eu só queria conversar com alguém. Mas, infelizmente, não havia ninguém com quem pudesse conversar. Nem o gato estava aqui para me fazer companhia. Na manhã seguinte, enquanto fazia a barba no banheiro, examinei o hematoma do rosto diante do espelho como de costume. O hematoma continuava igual. Sentado no alpendre, observei depois de muito tempo o quintal dos fundos e passei o dia sem fazer nada. A manhã foi agradável e a tarde também. O silencioso vento do início da primavera balançava as folhas das árvores.
Peguei do bolso interno da jaqueta o envelope com 19 notas de 10.000 ienes e guardei na gaveta da mesa. O envelope continuava estranhamente pesado na minha mão, como se trouxesse um significado oculto no seu peso. Um significado que eu não conseguia decifrar. Se parece com alguma coisa. Pensei de repente. O que eu tinha feito se parecia muito com alguma coisa. Tentei lembrar o que era, observando com insistência o envelope dentro da gaveta, mas não consegui. Fechei a gaveta e fui para a cozinha. Preparei chá preto e tomei uma xícara em pé diante da pia. Depois me lembrei, enfim. Era curioso, mas o que eu tinha feito no dia anterior se parecia muito com o serviço de garota de programa descrito por Greta Cano. Ir ao local indicado, transar com um desconhecido e receber o pagamento. Na verdade, eu não tinha transado com aquela mulher. Tinha gozado sem tirar a calça, mas, com exceção desse detalhe, era quase igual. Eu precisava de uma grande quantia de dinheiro e estava oferecendo meu corpo a outras pessoas. Pensei sobre a questão enquanto tomava a xícara de chá. Ouvi um cão latir ao longe. Depois de um tempo, ouvi o barulho do motor de um avião a hélice. De qualquer maneira, não consegui organizar as ideias. Voltei a me sentar no alpendre e contemplei o quintal envolto pela luz da tarde. Quando me cansei de olhar o quintal, conferi a palma das minhas mãos. Quem diria? Eu trabalhando de garoto de programa. Pensei. Quem poderia imaginar que eu venderia meu corpo por dinheiro e, com parte do valor, compraria tênis novos? Como queria espairecer, resolvi sair para fazer compras na vizinhança. Saí para desfilar meus tênis novos. Parecia que eles tinham me tornado uma nova pessoa. Parecia que a paisagem da cidade, o rosto das pessoas com quem eu cruzava estavam um pouco diferentes. Comprei verduras, ovos, leite, peixe e grãos de café no supermercado perto de casa e paguei com as notas de 1.000 ienes que tinha recebido de troco na loja de sapatos. Queria contar a caixa de meia-idade com o rosto redondo. Ganhei esse dinheiro ontem vendendo meu corpo. Recebi 200.000 ienes pelo programa. 200.000 ienes! No escritório de advocacia onde eu trabalhava antes, eu ganhava pouco mais de 150.000 ienes por mês. Apesar de me matar trabalhando e fazer horas extras todos os dias. Eu queria contar a caixa, mas claro que não disse nada. Entreguei as notas e peguei a sacola com as compras. Bom, aparentemente as coisas tinham começado a andar. Disse para mim mesmo, caminhando com as sacolas nas mãos. Agora eu precisava me agarrar com firmeza para não acabar caindo do vagão em movimento. Assim deverei chegar a algum lugar. Pelo menos a algum lugar diferente daquele onde estava agora. Eu não estava enganado em meu pressentimento. Quando voltei para casa, fui recebido pelo gato. Assim que abri a porta da frente, ele se aproximou de mim, miando alto, como se estivesse à minha espera, levantando a ponta do rabo um pouco curvada. Era o velho Noburo Vataya, desaparecido há quase 1 ano. Deixei as sacolas de compra no chão e peguei o gato.